Sociais são os trabalhos de entrega de cestas básicas, então o recebimento de alimentos não perecíveis são bem-vindos demais sempre. E entrega de lanches que a gente faz nas remediações dos metrôs aqui da Zona Norte, para os nossos irmãozinhos aí que moram nas ruas. Então, todos os sábados, quem quiser participar também é muito bem-vindo. Eu acho que é isso, gente. Plantão, trabalho. Por favor, coloquem os celulares no silencioso, tá? Por favor, para não dispersar. E é isso. A gente vai fazer uma prece inicial agora, tá? Para começar. Respirando bem fundo, cerrando os nossos olhos para quem preferir. Vamos acalmando assim com a nossa respiração mais profunda, o nosso coração, a nossa mente. Vamos deixando de lado por alguns instantes o que nos incomodou, o que está mais difícil de lidar, o cansaço do dia. E vamos trazendo para o nosso pensamento a figura do Mestre, Jesus, esse irmão querido, que nos presenteou com seu evangelho, com suas lições de amor, e que Deus, nosso Pai, que é todo misericórdia e bondade, nos abrace, Pai, em mais este dia, que vamos ouvir aqui ensinamentos desses espíritos tão queridos, desses mestres que tanto nos ensinam. Estejamos aqui firmes, confiantes e alegres, Pai, por estarmos mais uma noite juntos. Que assim seja. Acende, por favor. Acho que é aqui. A nossa palestrante Aleda, nossa querida, ela vai falar sobre indulgência. Bem-vinda, Aleda. Obrigada, querida. Boa noite a todos, queridos. É sempre uma bênção falar do Evangelho de Jesus. Nós falávamos quarta-feira, na reunião da tarde, que é aquele momento em que nós nos abastecemos espiritualmente. O Evangelho é o alimento da nossa alma. E quem é que não precisa se alimentar? Especialmente nos dias de hoje. Não nos dias de hoje, sempre precisamos, especialmente nos dias de hoje. Com essa agitação, com esse burburinho, com esse processo tão presente que está de transição da Terra, né? A nossa necessidade de estarmos ligados com o Evangelho de Jesus. E hoje, quem nos traz uma página do Evangelho sobre o tema indulgência é o espírito Joana de Ângeles. A Joana, como sempre, uma poetisa, né? do plano espiritual. Ela é mentora do Divaldo Pereira Franco. E Joana, que esteve em vida, ela conviveu com Jesus, né? Ela esteve presente. Ela se maravilhou com os ensinamentos, com as lições de Jesus. E a Joana foi uma das mulheres que acompanhou Jesus até os últimos dias, até o Calvário. E como nós estamos falando de indulgência, o espírito Joana de Ângeles presenciou uma das maiores lições de indulgência de Jesus, que foi aquele momento em que ele deu o último suspiro e as suas palavras foram: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então foi a grande indulgência que Jesus teve para conosco. Nós lembramos sempre da indulgência de Jesus, né? E quantas vezes nós esquecemos da indulgência da mãe de Jesus, de Maria. Joana de Ângeles esteve com uma das mulheres piedosas ao lado de Jesus no Calvário. Mas e a sua mãe? Quem é mãe, ou quem tem um grande amor na vida, imagina o que é e sabe, você vê o sacrifício e o sofrimento de alguém que você ama muito. Com certeza dói mais do que em você próprio. Então a gente pensa também em Maria, lembrando de indulgência, da mãe de Jesus. Então a gente fala indulgência, tem muitos significados para a palavra indulgência. A Joana começa assim, que é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido por um ser humano. Agora, a indulgência tem outros significados também. Ela pode ser clemência, tolerância, bondade, misericórdia. Tudo isso, se nós resumirmos, o que quer dizer?
Amor. Tem tantos sinônimos no Evangelho de Jesus que tudo quer dizer o amor, a bondade. Agora, para eu ter a indulgência, ou seja, a misericórdia, a bondade, o perdão, que também é sinônimo de indulgência, o perdão, eu preciso compreender, eu preciso ter compreensão. E quando eu estudo o Evangelho de Jesus, eu passo a compreender suas lições e entender por quê. Por que eu devo ser bom? Por que eu preciso ser bom? Bom, em primeiro lugar, para mim mesmo. Quem ganha, quem lucra com a bondade somos nós. É isso que o Evangelho nos ensina. Mas, para que eu possa praticar a bondade, eu tenho primeiro que ser bom. Cada um dá o que tem. Se eu não tenho bondade, eu não posso aplicá-la aos outros, né? Então, eu preciso dessa compreensão para poder aplicar o Evangelho de Jesus. E quando nós vamos estudando o Evangelho, nós lembramos de uma passagem belíssima do Evangelho de Jesus. Jesus se cercava sempre das pessoas com grandes dificuldades, em todo o seu percurso, a maioria. E Jesus, certa vez, ele foi convidado por um fariseu para jantar em sua casa. O fariseu, todos vamos lembrar, é aqueles que Jesus dizia que eram os túmulos caiados por fora e podres por dentro. Por quê? Porque eles falavam uma coisa, pregavam uma coisa, andavam nos templos e agiam de uma forma equivocada, de forma diferente. Esse fariseu, de nome Simão, ele convida Jesus para vir comer em sua casa, não porque ele gostasse do mestre, mas porque, matreiro que ele era, ele queria testar Jesus. E ele queria saber que homem era esse, que era dito profeta, né, que chamavam de profeta, como assim, que arrastava multidões, que fazia milagres. Ele queria descobrir alguma coisa, então foi por interesse que ele convida Jesus para vir até a sua casa comer. E Jesus aceita seu convite, mesmo sabendo disso. Imagine Jesus com a sua mediunidade, com a sua clara evidência. Ele lia os pensamentos, ele sabia de tudo. E assim mesmo ele aceita esse convite e vai à sua casa. Só que ele é recebido assim com frieza e desconfiança. Ele é recebido e indicado o lugar que ele deveria se sentar à mesa. E assim Jesus o faz. Ele vai e senta à mesa. De repente, entra uma mulher pecadora. Uma mulher que era conhecida na redondeza de vida fácil. E que ninguém queria a sua companhia. Por quê? Nós vamos lembrar que a época de Jesus, o homem judeu que Jesus era, né, o judeu, ele não tocava em mulher, em público. E porque ele achava, tinha essa concepção que ele ficaria impuro se tocasse numa mulher. Imagine uma mulher pecadora, no meio de um jantar, que Jesus foi e sem ser convidada. Ela chega, Jesus sentado, os convidados ali já, e ela traz um vaso de alabastro com óleo perfumado. O alabastro, ele é um material muito rico, um material especial. A gente fala um vaso de alabastro com óleo perfumado, mas o vaso de alabastro, a essa época, ele era lacrado. Eram óleos especiais e muito raros que tinha. E era costume, o convidado, o dono da casa, quando recebia o hóspede, o convidado para jantar, ele colocava uma gota desse óleo perfumado na sua cabeça. Porque normalmente eles vinham cansados, com a estrada empoeirada, né? E deixavam as sandálias sempre fora da casa e entravam descalços na casa. E Jesus, descalço que estava, essa mulher pecadora se dirige a ele, sob os olhares admirados daqueles que estavam ali ao lado. Ela se ajoelha e se emociona diante da figura do mestre. E com essa emoção, ela começa a chorar. Ela chora e lava os pés empoeirados que estavam de Jesus com as suas lágrimas. Ela lava os seus pés, seca os pés de Jesus com os seus cabelos que eram longos e unta os pés de Jesus com óleo perfumado. Que costume na época era untar não os pés eram lavados, mas se untava a cabeça, e ela unta os pés de Jesus. Todos ficam admirados,
Porque era uma mulher de vida fácil. Uma mulher que os homens queriam a sua companhia só para o prazer, aqueles momentos. Deixando aqueles momentos e a sua casa de tolerância, faziam que nem a conheciam. E Jesus aceita a sua atenção, aceita o seu cuidado. E aí causa um burburinho naquele momento que estão todos reunidos. E o fariseu que convida Jesus, o Simão, ele pensa, não fala, mas se ele fosse um profeta, ele saberia que ela é uma pecadora e não permitiria que ela tocasse os seus pés. E Jesus, ouvindo com seus ouvidos espirituais, sabendo o pensamento, né, desse fariseu, Jesus começa a contar uma história. Ele diz o seguinte, que existia um credor, que ele tinha 2 devedores. Um devia para ele 500 denares e o outro 50 denares. Nenhum dos dois, nem o de maior dívida, nem o de menor, tinham condições de pagar a esse credor. Como ele não tinha outra opção, ele acabou perdoando os dois, perdoou a dívida dos dois. E aí Jesus faz uma pergunta. Qual que vocês acham dos dois que amará mais esse credor? Aí eles responderam para Jesus, claro, o que deve mais, o que devia 500. Jesus fala, assim essa mulher, ela deve muito, ela tem muitos pecados, mas por muito amar, seus pecados foram perdoados, porque ela amou muito. O fariseu, ele teve aquela atitude soberba diante de Jesus, convidou para investigar quem era, se era ou não profeta, quem era aquele homem. E ao contrário da mulher, se sensibilizou e amou Jesus, se emocionou diante dele. E Jesus fala, e agora vocês vejam, eu entrei nesta casa, ninguém me lavou os pés, que era costume da época, o criado ou o próprio anfitrião lavava os pés do convidado, porque vinham caminhando pela estrada empoeirada. Ninguém me lavou os pés. Ninguém me deu um beijo, que era costume também receber o convidado com um beijo no rosto. Ela me beijou os pés. Ela me lavou os pés e me untou não a cabeça, mas os pés com o óleo. Então, por muito amor, os seus pecados foram perdoados. Então, nós fazemos uma reflexão nesse momento, né? Essa mulher, ela já estava propensa a mudar de vida. Buscando Jesus nessas condições, com esse amor, com essa emoção, ela já estava querendo se modificar. Então a gente percebe que Jesus, ele não quer afastar o pecador, mas Jesus quer que ele se modifique, que ele se torne diferente. Que a gente imagina que é o que aconteceu com essa mulher, com a pecadora. Desde esse momento, essa emoção de estar de frente a frente com Jesus, ela se modifica e se torna uma outra pessoa. Então, no Evangelho, nós vamos percebendo que ainda, às vezes nós falamos, bom, então quer dizer que a indulgência de Deus para conosco é ter as nossas ações ruins anuladas? Não. É como Jesus fez com a mulher. Transformou. Porque a sua ação de amor anulou os pecados que ela havia cometido. E assim o Evangelho conosco. É uma transformação, não é anulado o que nós fizemos lá atrás. Mas, à medida que nós nos modificamos, todo aquele nosso passado, ele vai sendo modificado também. Nós vamos suavizando o nosso caminho pelas nossas ações diferentes. Então, nós vamos reconquistando uma nova vida, um novo caminho muito mais suave, como nós dissemos no começo, com compreensão. Por que ser bom? Por que agir no bem? Compreendendo o Evangelho de Jesus. Porque o bem que eu faço para o outro, é para mim que eu estou fazendo, porque eu me sinto bem. Cada um de nós, numa ação boa, já percebeu isso. O bem que faz para nós. Se faz bem para o outro, faz muito mais para cada um de nós que praticamos, né? Então, isso que Jesus quis dizer, dessa modificação, ninguém escapa, ninguém anula a lei de ação e reação, que é uma lei divina e natural, a lei de Deus. Mas nós modificamos,
Porque a vida é dinâmica. O nosso projeto reencarnatório, ele é modificado e adequado de acordo com as nossas ações. Quando agimos no bem, no amor, os nossos percalços, geralmente espírita costuma dizer karma, mas karma no sentido de ação, né? Ele vai se modificando e vai se suavizando. Como Jesus diz, vai sendo aliviado. Perdão, nesse sentido, é de alívio. Não de delegar essa lei de Deus, de ação e reação, que é uma lei do retorno que todos nós temos. Uma ação boa, volta o bem para nós. E o contrário também é verdadeiro. Então, quando nós vamos estudar, nós espíritas, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele faz uma pergunta para os espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus entendia? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão para as ofensas. Olha o que os espíritos responderam. Benevolência para com todos. Porque ser bom para quem é bom para mim, isso não é uma ação meritória. Aquele que é bom, aqueles nossos reencontros, reencarnatórios, aqueles que nós não temos acertos, não temos aparas para bastar na nossa encarnação, aqueles que nós reencontramos, que são os nossos amores do passado, será que ser benevolente com eles é alguma ação meritória? É natural. Nós somos porque eles são bons conosco, então é essa empatia que nós temos, né? Como a gente costuma brincar, a gente diz, quando o santo bate, né? Aquele santo que bate, que a gente identifica a simpatia. Então como Jesus entendia, com todos, especialmente com aqueles que necessitam. A indulgência, a mesma coisa, com as imperfeições alheias. Não é quando eu olho aquele que age certo, aquele que age de uma forma correta, como eu acredito, segundo a lei de Deus, eu só tenho elogios para ele, aprovação de suas atitudes. Mas agora, indulgência para as imperfeições, não para as perfeições. Alheias, em casa, no lar, perto de mim e na sociedade como um todo. Aquelas imperfeições. Indulgência, lembrando, ele está num estágio diferente do meu. A sua compreensão ainda talvez não tenha chegado no patamar que nós já estamos. Então é essa indulgência da compreensão, não da acusação, que Jesus dizia. E o perdão das ofensas. Quando Jesus dizia do perdão das ofensas, Jesus dizia: reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Porque Jesus sabia que aquilo que nós não perdoamos, aquele rancor, aquela raiva, se nós não cortamos pela raiz, é como uma erva daninha. Se a gente não arranca ali da plantação, ela vai tomando conta e ela acaba matando, sufocando o que é bom na minha plantação. Mesma coisa, a raiva, o rancor, ele vai se potencializando, vai num crescente, acaba se transformando em ódio. E o que acontece com esse ódio? Será que ele implode, que ele se esparge durante a nossa desencarnação, dessa passagem de uma vida para outra, ou será que ele permanece? O que nós achamos? Ele permanece. Os sentimentos, nós chegamos do outro lado da nossa vida, na vida real, no plano espiritual, como nós estamos. Então, isso passa de uma vida para outra. Olha o que nós pegamos, essas palavras, na integração do Evangelho de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: o espírito mau, ou seja, rancoroso, aquele que não perdoou, aquele que ainda tem algo contra nós, espera que aquele a quem quer mal esteja reencarnado em seu corpo para mais facilmente o atormentar. Olha, no Evangelho de Jesus. Então, espera, às vezes, a nossa reencarnação para nos atormentar. E quando ele não consegue, por quê? Porque nós estamos cobertos, nós estamos assim imantados com a oração, protegidos pela prece, pelo bom comportamento, pelos bons pensamentos. Quando ele não consegue, ele tenta atingir os nossos interesses mais caros e as nossas afeições.
Muitas vezes não consegue porque nós estamos modificados. Temos afeições caras, como nós dissemos, né? Iniciando, falando de Nossa Senhora, vendo Jesus. Muitas vezes, dói muito mais você ver um ente querido, você ver uma pessoa que você ama sofrendo, do que você próprio sofrer. Então, por isso que Jesus nos recomendava desse perdão. E tudo isso é indulgência. Tudo são sinônimos, levam a ter o mesmo sentido no Evangelho de Jesus. É saber o que é essa vida, por que o Pai do céu nos oferece essa vida. Para nós chegarmos, passearmos, estamos na terra de férias. Acabamos de ter férias, em janeiro é um mês, tem aí o Natal, Ano Novo, tivemos umas curtas férias, né? Mas a nossa encarnação é umas férias? Ou será que é um compromisso de trabalho? Ou será que nós ingressamos num curso, numa escola da vida? Para quê? Para que num curso que nós fazemos, o nosso compromisso é aprender alguma coisa. É terminar, é findar esse curso um pouco melhor do que nós iniciamos. E esse é o nosso compromisso. E o Evangelho está sendo colocado à nossa disposição, para que a gente possa aprender com ele, aprender com essa relação com Deus. Qual é a nossa relação com Deus? É a relação de achar que Deus tem que ser indulgente conosco? Quantas vezes fazemos a pergunta, mas por que eu, Deus? Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece na minha família? Né? Nós achamos que essa relação é diferenciada, que nós somos filhos especiais. E Deus quer todos da mesma maneira, todos iguais. Então não existe o melhor ou aquele que não é tão bom para Deus. Todos são iguais. E cada um tem uma trajetória própria para passar. Muitas vezes, irmãos gêmeos têm trajetórias diferentes. Eles vieram do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma célula ovo dividida, saíram dois espíritos diferentes, com vivências passadas diferentes e jornadas diferentes, experiências educativas diferentes, que têm outros tipos de necessidades. Né? Então, por isso que não adianta olharmos e acharmos que a misericórdia, a indulgência do Pai é com aquele que está ali do meu lado, sorrindo sempre, que está muito bem, que na minha concepção está muito bem. Será que está bem mesmo? Quantos que nós vemos sorrindo, nós vemos bem, com um sorriso nos lábios, e quantas lágrimas no coração e na alma? Nós não sabemos o que se passa no íntimo de cada um. Os conflitos internos espirituais, os conflitos da alma. Então, os espíritos sempre nos recomendam, nunca queiramos estar no lugar de ninguém. O nosso lugar é esse. É com aqueles que nos cercam, que não por acaso estão do nosso lado, não somente na família, como no trabalho, como na sociedade, até na vizinhança. Nós fazemos um projeto na reencarnação, tudo faz parte do nosso projeto, o lugar onde vamos reencarnar. Ou será que a cegonha sai por aí aleatoriamente, derrubando o bebê aqui e ali, que nem se joga semente assim num campo e ela brota? De espécie alguma, existe um projeto divino. Então não estamos onde estamos por acaso. Cada um está no lugar certo, no momento certo e com as pessoas certas, para o nosso progresso, o nosso aprendizado. Então aquele pai explicando para o filho da misericórdia de Deus, né? E o filho não entendia muito bem, né, na hora do evangelho, e ele fala, mas pai, mas qual que é o tamanho de Deus? Ele pergunta, que tamanho que Deus tem, que você fala desse Deus de amor, misericordioso, qual é o tamanho dele? Então o pai pega o filhinho pela mão e leva lá fora e vê um avião passando no céu. Então ele fala, olha filho, olha esse avião, que tamanho que você acha que ele é? Ele fala, é pequenininho, é mais ou menos desse tamanho. Né? O filho fala. Ele fala, então nós vamos ver. No dia seguinte, ele pega o filho e leva a um hangar. Aí mostra o avião para o filho. E o filho fica deslumbrado, fica impressionado. Fala, nossa, pai, mas o avião é grande. Esse avião é enorme. Ele fala, então, assim é o tamanho de Deus. Ele tem o tamanho da distância que nós damos
do nosso coração, da nossa alma. Se nós colocamos Deus longe, ele fica muito pequenininho. Agora, quando nós trazemos Deus para o nosso coração, ele fica muito grande e nos dá muita força. E essa força, e essa energia, e essa esperança que Deus, que o Evangelho nos dá, nós achamos que é sempre sendo feita a nossa vontade. Nós pedimos, nós queremos que situações às vezes se resolvam, nós queremos que coisas aconteçam e não acontecem na nossa vida. Nós adultos, diante de uma criança, quando ela pede, essa criança nos pede algo que nós, com a responsabilidade que temos de adultos, sabemos que não vai ser bom para ela, não vai ser seguro, nós damos assim mesmo? A não ser que não queremos bem a criança, que não é o caso de Deus para conosco. Mas nós não damos. Uma criança que pede uma bicicleta, por exemplo, para sair pedalando numa rua movimentada. Um pai que tem uma responsabilidade com o filho, daria? Deixaria uma criança? Não. Assim Deus conosco. Quantas vezes aquilo que nós pedimos, que é a nossa vontade, não é a vontade de Deus, porque não vai ser o melhor para nós. Então, muitos dos nossos pedidos são negados pela bondade de Deus, porque não seriam bons na nossa vida, não nos ajudariam no crescimento. Então, nós temos sempre que ter em mente, Deus proporciona, nos coloca na nossa vida, nos auxilia, e nos auxilia, eu acredito que na vida de ninguém, nenhum espírito se materializa para nos ajudar. Então Deus nos ajuda com aqueles que estão do nosso lado. Quantas vezes com palavras, com orientações, com conversas, de repente alguém do nosso lado diz alguma coisa que você para refletir e faça, puxa, mas é mesmo. Quantas vezes, até numa fila de um banco, num caixa de mercado, as pessoas vêm e tem às vezes uma conversa assim que você fala, puxa vida, mostra um outro lado. Então, na nossa vida, no dia a dia, na nossa vida corriqueira, nós somos auxiliados de determinadas formas. Nós, às vezes, desconhecemos o trabalho que nós damos para a espiritualidade. Às vezes, nós temos a intenção de fazer alguma coisa e está sendo previsto que aquilo não vai dar certo, que nós poderíamos sofrer um acidente, acontecer algo de ruim e nos é desviado do caminho. E quantas vezes, como filhos ingratos, nós reclamamos, achamos ruim, fazemos birra para Deus, porque nós gostaríamos de ter feito do nosso jeito. Uma viagem que não dá certo, não é? Um programa que eu faço que é desfeito, um compromisso que eu tenho que eu me atraso. Quantos casos que a gente vê que é para o bem? Então, são colocadas situações, são colocadas pessoas no nosso caminho que nos auxiliam. E nos auxiliam, às vezes, para coibir a nossa ação, para que nós não a pratiquemos, e outras vezes forçando a praticar. Nós estamos precisando muito de ouvir um evangelho, de receber um passe, que é a estrutura que nós temos, que é o que nos sustenta espiritualmente, o sacrifício que os amigos fazem, que estão na espiritualidade, aquela nossa família espiritual, aqueles que nos antecederam, que nos colocam, que estão à nossa disposição, que têm a permissão de estar conosco, vai lá no centro, recebe um passe, estão percebendo que nós estamos com acompanhamento que não é tão bom, e nos dão essa inspiração, vai até o centro, recebe um passe, aí a gente vem na casa espírita, ouve o evangelho, já se sente melhor, recebe um passe melhor então. Sai com aquela energia boa. Quantas vezes a gente vem mal, vê com dor de cabeça? Não pensa que todos nós, inclusive a expositora também, às vezes chega com dor nas costas, vem capengando e sai bem daqui. Só que às vezes a gente sai bem e chega lá fora a gente esquece o bem que recebeu. Então, para a gente reaver esse bem, né, no futuro, voltar, quanto trabalho que a gente dá para a espiritualidade, de quantos subterfúgios que eles têm que usar para nos colocar no caminho, para nos favorecer. Né? E nem sempre é bem sucedida, né, a sua tarefa. Então nós temos sempre que agradecer a Deus, confiar na espiritualidade, saber que quando nós nos colocamos nas mãos de Jesus, nos seus braços, pedimos para Ele, através do seu evangelho, através da confiança que nós recebemos,
né, desses seus ensinamentos, nós colocamos ao lado dele, tudo isso, todo esse alívio nos é colocado à disposição. E à disposição não aqui, durante a reunião, durante esse nosso encontro, nos é colocado durante toda a semana, 24 horas por dia, os espíritos estão trabalhando, estão nos auxiliando, estão nos ajudando, especialmente nosso anjo da guarda, porque nos fortalecemos e fortalecemos o nosso anjo de guarda também, que damos condição para que ele esteja perto de nós, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Se nós fechamos a porta do coração, da alma, que essa chavinha só abre por dentro, o anjo não pode arrombar. Ele fica de fora também. Então nós temos que abrir o coração para ele e fazer desses ensinamentos de Jesus aquela gota de chuva. Aquela gota que cai no nosso coração e ela tem que ser o orvalho da nossa alma. Porque se a gota cai numa folha verde de uma árvore, ela fica um orvalho, ela até brilha, parece uma pedrinha de brilhante, uma gota de orvalho de uma chuva. Agora, se ela cai na terra, ela vira lama. Então, essas palavras de Jesus, no nosso coração, na nossa alma, ela tem que virar um orvalho. Tem que virar algo de bom que possa frutificar, florescer e que nós possamos ser multiplicadores de Jesus, que é essa a nossa função que estamos aqui. Cada um de nós, passando por esses momentos de transição, já abertos para o Evangelho de Jesus, a nossa responsabilidade é grande nesses momentos em que a Terra enfrenta. E Jesus conta com cada um de nós. Por isso que Ele nos abastece com essas lições maravilhosas, para que nós possamos receber e, com indulgência que nós aprendemos, passá-la para aqueles que, não porventura, cruzam o nosso caminho. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Leda, por enquanto. Tirar uma dúvida. Alguém? Todo mundo bem afiadinho. Obrigada, viu, Leda? Muito obrigada. Para as nossas vibrações. Obrigada, Pai, por mais esses minutos de conhecimento, de aprendizado. E com os corações assim mais tranquilos, mais serenos. Vamos vibrando pelo nosso país querido que nos acolhe. Juntamente vibrando com a nossa responsabilidade em mantê-lo em ordem. Vamos vibrando pelo nosso ambiente de trabalho, pelos nossos amigos e principalmente, Pai, nos dê força para vibrar por aqueles que temos mais dificuldade, pelo nosso lar, pela nossa casa, por todos que ali dividem o mesmo ambiente com a gente. Aqueles que mantemos ainda algumas diferenças, tenhamos a certeza de que esse reencontro, Pai, é inevitável e tão necessário para a nossa caminhada. Vibremos pela nossa paz de espírito, pela nossa vontade de acertar, de agradecer a vida, a essa oportunidade que nos foi dada como um presente. Estejamos sempre, Pai, com base nas Tuas lições de amor e caridade, e que tenhamos a certeza que estamos nos esforçando nessa Tua escola querida, tentando fazer um pouquinho melhor a cada dia, fortalecendo em nós as nossas qualidades, diminuindo aos poucos os nossos defeitos, as nossas carências, tão normais para o nosso desenvolvimento, mas que estejamos firmes e confiantes em todos os nossos dias, sob a proteção do Pai querido, do nosso mentor, e dessa espiritualidade amiga que nos carrega no colo, nos abraça e nos envolve sempre com tanto amor.
Vamos imaginar agora, trazer para o pensamento um parente, um amigo que precise de ajuda, que esteja passando por alguma dor. Que Deus os envolva, acalme seus corações. E agradecemos, Pai, mais uma vez por estar aqui, sob o seu olhar, sob o seu carinho. Que assim seja.